Mateus 25, capítulo 31. O fim do sermão profético. Está escrito aqui. A vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me destes, não me acolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado. Suquinho de tangerina para acalmar os nervos. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus.
com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E achando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça. Quando ele estava sentado à mesa, sobre a cabeça de Jesus. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo, por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu a seus discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai.
E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós, aleluia, daremos a Cristo. Foi um hino mais ou menos assim. Um hino muito bonito. Ou então aquele hino que diz: bem-aventurado é o varão que não se senta na roda dos que escarnecem. Ou então esse outro que diz: esperei com paciência no Senhor. No Senhor eu esperei com paciência. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. São muitos os hinos lindos que eles poderiam ter cantado depois da ceia da Páscoa. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, Pedro, que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Glória a Deus. Então chegou Jesus com eles no lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo pela segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras.
Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portai-vos, levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E quando ele ainda estava a falar, eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado estes sinais, dizendo: Olha, o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse-lhe: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que viestes? Então, aproximando-se deles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Mete no lugar a tua espada, Pedro, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu, Pedro, que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Todos os discípulos fugiram, deixando Jesus só com os soldados. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o acharam, e não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram-lhe: Este disse: Eu posso derribar este templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que esses depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo,
o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, bofetadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E quando o galo cantou, lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: O que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-na pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou.
Louvado seja Deus para sempre. E foi Jesus apresentado ao presidente, e ao presidente o interrogou. É melhor. Foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles responderam: Barrabás! Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado! Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlata, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois que o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Vocês ouviram a leitura da palavra de Deus? O modo como Jesus foi traído, o modo como Jesus tratou seus discípulos e o modo como um deles traiu Jesus na hora da ceia, perguntando se seria sido ele o traidor. E Jesus disse: Tu disseste, Judas. E foi Judas que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Jesus foi preso, passou momentos difíceis, sendo inocente,
foi para Pôncio Pilatos para ser julgado. E Pôncio Pilatos ainda queria limpar a barra do Senhor Jesus para não crucificá-lo. Porque naquela época eles tinham um homem lá que era assassino, malfeitor, bandido, cruel, que matava e assaltava o povo, chamado Barrabás. E então Pôncio Pilatos perguntou se queria que soltasse Barrabás ou Jesus. E naquele tempo, no tempo da festa da Páscoa, era natural que soltasse um dos presos. E o povo que fez, pediram Jesus. A mulher de Pôncio Pilatos ainda interferiu a favor de Jesus, dizendo para o marido: não interfiras no caso desse justo. Mas a multidão incontida, ele teve medo de ser atacado pela multidão, condenou Jesus, entregou Jesus, pediu uma bacia com água, lavou as mãos, como se aquilo justificasse o que ele havia de fazer. E entregou Jesus. Jesus foi manietado, rasgaram-lhe a roupa, colocaram uma coroa de espinho, deram-lhe como cetro uma cana. E as pessoas, e Pôncio Pilatos permitia que as pessoas cuspissem no rosto dele, esbofeteassem o rosto dele com a mesma cana que ele havia estado com ela como cetro. E depois de tanto escárnio, conduziram Jesus. Naturalmente, Jesus, como homem, naquele momento, estava passado de vergonha e dor. Pior ainda, a vergonha do que a dor. Porque tanto que ele anunciara que era o Filho de Deus e estava sendo escarnecido daquele modo, como nenhum outro jamais em Jerusalém tinha sido escarnecido, tinha sido tratado daquela maneira brutal. E o que aconteceu? Conduziram Jesus, indiferente à dor, indiferente à posição que ele dizia de ser filho de Deus, indiferente a tudo, a dor da mãe dele, aos discípulos que se reuniram, foram embora, se dispersaram, e Judas já estava pendurado numa corda, num galho de pau qualquer, arrependido por ter traído o Senhor Jesus. E Jesus, por amor de mim, por amor a você, por amor a todos nós, foi crucificado. E o povo perguntava, e Pôncio Pilatos perguntava: e o que faço de Jesus? E o povo pedia: crucificam, crucificam. E era o seu próprio povo quem pedia essa crucificação. E Jesus, obediente, calado, cumprindo as ordens do Pai, sabia que estava naquele momento com uma grande responsabilidade sobre os ombros, a responsabilidade de salvar muita gente que no futuro acreditasse nele, como ainda hoje está acontecendo. Ele é o Salvador do mundo, mas Salvador daqueles que creem nele, que esperam sua volta e se reservam dos pecados do mundo, confiando na sua palavra, de um dia ele voltar e levar todos nós para os céus, como está escrito na Bíblia. Se você é uma dessas pessoas que quer conhecer a Jesus, procure um templo, entregue-se a Ele, aceite-o como seu Salvador, cumpra as palavras de Jesus, amando Ele como Ele amou a nós, e vocês terão um tesouro no reino dos céus. Esta foi a mensagem do Paulo Coroa de Maceió. Agradecido por vocês me escutarem e pedindo aquele like maravilhoso, a subscrição, porque a mais importante é a subscrição, para que esse canal possa continuar ativo e eu possa também continuar mandando leituras, mensagens, palestras como esta que acabei de falar.
Em nome de Jesus eu agradeço. Hoje, amanhã e sempre. Aliás, Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre.